Fala, nação, tudo bem com vocês? Vamos trazer mais um corte para reagir junto, né? Mengão venceu sua partida aí contra o Pirâmides, passou o carro ali para cima do Pirâmides, uma partida ali bem controlada. Achei o Flamengo uma forma ali jogando ali bem burocraticamente, né? Tentando preservar os jogadores. Você viu que o time não estava com aquele ímpeto de ir para cima, de resolver, estava muito mais preocupado em descansar os jogadores. Com isso aí acabou sendo um jogo 2-0, né? Um jogo bem tranquilo, não sofreu grandes riscos. Teve duas oportunidades ali que eles chutaram, mas assim, de forma geral, um jogo controlado. Acho que é uma estratégia aí acertada, afinal, o Flamengo deve dar tudo, deve dar seu máximo agora nessa final contra o PSG, e é disso que a gente trouxe o corte para estar reagindo, né? O pessoal da ESPN falando tudo a respeito dessa partida. Vamos ver o que eles vão trazer para a gente aí, para a gente acompanhar, e no final a gente volta aí com a nossa opinião e com as notícias do Mengão. O Zaire-Emery, que tem feito a posição, isso, exatamente, na lateral. Então, assim, tem jogadores de muita qualidade, com essa qualidade de quebrar a marcação, pressão, que eu imagino que o Flamengo vá tentar, não tão intensa, não tão alta, talvez. A gente pode até discutir isso aqui, que é um bom assunto, como o Flamengo deveria se portar nesse jogo. Mas eu vejo que a importância do Bruno Henrique ela é muito maior do que do Pedro hoje, porque em um momento que o Flamengo conseguir de fato quebrar essa pressão do Paris Saint-Germain, é uma bola do Arrascaeta na profundidade para o Bruno Henrique, que tem essa capacidade de romper, de atacar as costas da última linha, e aí o Bruno Henrique pode fazer o gol do título. A segunda pergunta você já respondeu, estou muito previsível, talvez você me conheça muito. Eu ia perguntar a gente faz muito programa junto. Então ele malandramente já sabia que eu ia perguntar se escalaria o Pedro na final. Então ele já se adiantou. Agora foi no braço, né? A lesão. Isso. Assim... na verdade foram duas lesões, né, Silas? Ele teve a do braço, que teve toda a história do leite, aquela coisa. Da calcificação. E teve da calcificação. E a outra lesão na coxa, que ele já tá já recuperado, obviamente. Então são duas lesões diferentes, né? Você escalaria de titular, Matheus? Não, tô com o Celso. Eu acho que é jogo para Bruno Henrique centralizado, é para alguém que tenha explosão, que tenha uma condição de sair em velocidade, de repente puxando um contra-ataque, investindo numa jogada individual. Não que o Pedro não tenha essa capacidade, mas se a gente fizer o levantamento do último jogo dele antes de hoje, 22 de outubro, que é a semi da Libertadores contra o Racing. Lá se vão 2 meses. E esse jogo do PSG é o jogo do erro zero do Flamengo. Não é possível ter nenhum tipo de situação como, por exemplo, teve a do atacante do Pirâmides hoje no final do primeiro tempo. Porque o PSG acaba com o jogo ali. O Pirâmides parou no Rossi, porque tem um nível técnico mais baixo. O Flamengo tem que fazer um jogo muito próximo, não no aspecto tático, mas em termos de concentração, de foco, o aspecto psicológico do jogo, mais próximo do que fez o Botafogo contra o próprio PSG, contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, e o que o Flamengo fez contra o PSG e o Flamengo fez contra o Chelsea. Porque o que o Flamengo fez contra o Bayern de Munique joga mais aberto. Eu não acho que o Flamengo vá ter que mudar radicalmente seu estilo de jogo, porque esses jogadores que aí estão, eles não foram contratados para obedecer um modelo de jogo defensivo, retrancado. O Flamengo, sempre que está jogando contra seus adversários, ele vai ser um clube de proposição de jogo, vai ter a bola no pé, mas eu acho que é uma partida de erro zero, tem que ter um foco completo no jogo. Ô Silas, você escalaria o Pedro e qual comportamento você treinador há muito tempo, Sim. Como é que você vai para jogar com o Paris Saint-Germain? O que você falaria para esses caras, né, no vestiário, se você escalaria o Pedro? O que eu falava para os meus jogadores, seja na Série B com o Avaí ou na Série A, Flamengo, Grêmio, primeira coisa, o estádio, por exemplo, o Maracanã, jogar contra o Flamengo no Maracanã, o estádio é do Flamengo, mas o campo de jogo é de quem tiver mais coragem. Então, o campo de jogo ali, você não ouve o jogador falando 11 contra 11, são 90 minutos, é esse o discurso. Então, o campo de jogo é quem tiver mais coragem. Contra um time que tá entre os 3 melhores do mundo, vamos colocar aí o Chelsea hoje, o Real Madrid, Paris Saint-Germain, talvez o City correndo ali por fora e tal, os 4 melhores do mundo hoje. Você tem que passar o medo pro lado de lá. Como que você passa o medo pro lado de lá? Primeira bola que você chutar no gol, os caras vão falar, opa, esses caras estão aqui. Esses caras não vieram para brincadeira. E assim como o Matheus falou,
O Paris Saint-Germain, por exemplo, se tiver uma chance como teve hoje o Pirâmides, não vai desperdiçar. E foi bem o que o Dembélé fez contra o Real Madrid. 4-0 no Real Madrid, o Paris Saint-Germain encaixou, não deu chance para o Real Madrid. Alguns erros do Real Madrid. Agora, E na final da Liga dos Campeões também contra a Inter de Milão. Começou a empilhar oportunidades e dilatou o placar. E o Chelsea, eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai mostrar o jogo do Chelsea contra o Paris Saint-Germain para os jogadores. Porque aquilo ali, óbvio, é um exemplo e uma experiência para o Luiz Henrique, que ele não deve cometer, assim como o Felipe Luiz também vai mostrar o jogo do Flamengo contra o Bayern de Munique, que são erros ali que também não podem acontecer novamente. É inadmissível. Então, o que você falou, é no detalhe, mas eu acho que acima de tudo, por que eu não escalaria o Pedro? Porque sem a bola, você já vai ter o Arrascaeta, que não marca muito. E se você tiver o Arrascaeta e o Pedro, são dois. Contra um Paris Saint-Germain, um jogo de imposição, você fica muito tempo sem a bola. E aí o risco de você tomar o gol, ele aumenta. Com o Bruno Henrique, não. O Bruno Henrique ele já tem idade também. Mas o Bruno Henrique ele ajuda muito na marcação. Enquanto ele estiver em campo, ele vai ajudar. E nessa plataforma do Flamengo, que defende com 2 linhas de 4 e vai deixar o Arrascaeta e o centroavante, seja o Pedro, seja o Bruno Henrique, o outro jogador mais à frente, esses dois caras, eles têm um papel de apertar a saída de bola junto com um ponta que vai saltar pressão. Justamente. Então tem que ter alguém ali que seja mais incisivo. Carrascal não vai sair do momento. time. Não. Carrascal não sai do time. O Jorginho não tem como tirar do time. Então já são 2 ali. O Arrascaeta, 3. Aí você tem mais 2 posições lá na frente e ele vai fazer opção por jogadores que ajudem a marcar. Também acho. Porque você, quanto maior tempo você conseguir levar num 0-0, mais chances você tem de ganhar um jogo como esse, porque, cara, você está jogando contra um Paris Saint-Germain. E você joga o fator psicológico pro outro lado. Isso, o peso, a responsabilidade é do Paris Saint-Germain. Passa o medo para lá. Isso até porque o PSG é o favorito para esse jogo, independentemente do que o Flamengo fez nessa temporada. A temporada do Paris Saint-Germain ela é de maior brilho. Mas assim, e eu acho que até motivado, né, com isso que o Silas estava falando, o Samuel Lino deve ser o titular no lugar do Everton Cebolinha, pelo menos eu imagino que seja dessa forma. O Cebolinha vinha pedindo passagem de fato, até o Senise falou isso, né, na reportagem, e achei merecida a escalação dele hoje entre os titulares, mas eu imagino que entre o Samuel Lino e eu imagino que volte o Léo Ortiz. No lugar do Danilo, justamente por essa qualidade na saída de bola maior do Léo Ortiz e acho que mais velocidade também, né? É um cara mais inteiro. Do Danilo? Eu acho que joga, não sei. Eu acho que são as dúvidas. Né? Acho que são as dúvidas. Você tem a experiência a favor do Danilo e a qualidade de saída de bola do Léo. Então eu acho que ali ele precisa mais do que isso, né, Edu? Acho que mais do que a qualidade de saída de bola, a capacidade de recuperação. Você vai correr muito para trás nesse jogo sendo o Flamengo, eu imagino. Mas vocês acham que o Flamengo não pode... Olha, eu sou meio maluco aqui. Se eu fosse treinador, eu sou estudioso da bola, eu te falo sempre. Você falou que eu ia me vestir de shake, não ia? Eu falei pra você que o Flamengo ia ganhar hoje. Falei pro Silas. Eu acho que pode ser pesado demais pra Léo Ortiz e Léo Pereira juntos. Eu acho que tira o peso se o Danilo tiver ali. Eu acho que tira o peso se tiver o Danilo. Porque os dois, pra mim, pode dar um tiltzinho ali, faltar aquela experiência para um jogo desse tamanho. Tá. Porque eu acho, eu até brinquei aqui, se eu fosse o Felipe Luiz, eu só passava Botafogo 1, Paris Saint-Germain 0. Pra falar, dá pra ganhar. Que dá pra ganhar. No futebol dá. Dá pra ganhar, mas o jogo é muito difícil. Quer ser campeão. Mas o Paris Saint-Germain, pra eles, pro estilo, né? Pro planejamento. Tem uma honra pra defender aí, né? O homem vai cobrar. Tem uma honra pra defender do Mundial que eles perdem pro Chelsea. E só pra terminar, eu acho que do outro lado tem um Flamengo que está cheirando o título. Ele tem o perfume do título. O Pascoal vai falar isso aqui na Equipe F durante a semana. Quantos títulos ganhou nessa temporada? Então tem ali um time também. E a questão, Edu, do meio do ano para um e fim de temporada para outro. Então, Matheus, o que você acha disso aí? Cara, é meio de ano pro Paris. Mas é o jogo da vida dos jogadores do Flamengo. Muitos talvez não tenham outra oportunidade como essa. Mas é uma coisa tiveram inconsciente, né, Matheus? A questão física, você fala, não, vamos, são 90 minutos e tal. Mas, cara, chega na hora do jogo ali... Eu acho que tem um fator que talvez seja mais pesado até que a questão física, que é o fator psicológico, de muitas vezes esse jogador sentir o nervosismo de uma partida, porque o Mundial de Clubes para o sul-americano, para o latino-americano, ele é a competição mais importante que existe para o torcedor de clube.
Para o europeu é diferente, a gente sabe disso. Por mais que a Liga dos Campeões seja a competição de maior prestígio para eles, mas para o sul-americano existe um nervosismo natural de saber que está enfrentando um europeu que é mais qualificado tecnicamente, que é o campeão da competição continental deles. Então, eu acho que o controle mental do Flamengo também vai ser importante. E aí, eu fecho com Danilo na zaga. Porque talvez Léo Pereira e Léo Ortiz têm uma qualidade técnica, uma capacidade de recomposição, mas na hora que, de repente, o Paris Saint-Germain fizer 1-0, levantar uma hipótese de jogo, alguém tem que levantar o braço e dizer, vamos dar uma segurada, calma, nem tudo está perdido. E eu acho que o Danilo vai acabar chamando isso. E o Felipe Luiz precisa... É uma possibilidade. De lateral? Eu pensei... Porque assim, as três dúvidas são essas, né? É Pedro ou Bruno Henrique, Everton, Cebolinha ou Samuel Lino. Imagino que ele vai com o Samuelino que foi ala, né? No Atlético de Madrid, ele fechava pelo lado esquerdo e tem essa capacidade de qualidade na recomposição, que vai ser muito importante. E a outra dúvida é na zaga. Eu iria com o Léo Ortiz, acho que pela capacidade de correr para trás e na qualidade na saída de bola, mas pensando na experiência, eu acho que um ponto muito interessante que vocês trouxeram, por que não o Danilo aberto com o Varela no banco? Talvez eu sei que o Varela mas aí tu irias com o Danilo e Alex Sandro. Danilo e Alexandro, e não acho que seja algo que... Quer ver como é desafiador? Vamos lá, monta o seu Flamengo. Todo mundo vai montar. Quer ver? Rossi, qual é a sua escalação? Não, o meu Flamengo é com Rossi, Varela, aí o miolo da zaga com Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta, Bruno Henrique e Samuel Lino. Esse é o meu Flamengo. Vamos lá, Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e na lateral esquerda o Alex Sandro. Eu penso no Danilo como zagueiro, não como lateral, porque a saída do Flamengo é uma saída de 3. Então, o Varela vira ponta no momento ofensivo. E o Danilo ir lá em cima para ficar fazendo esse vai e vem toda hora, talvez gerasse um desgaste maior. Na seleção não deu certo. Na seleção não deu certo, exatamente. Aí vem o meio de campo com Pulgar e Jorginho, o Arrascaeta como esse 10 mais clássico, Bruno Henrique adiantado e o Carrascal com Plata, de repente, aberto pelo outro lado. Professor Silas, e aí? Bom. Eu também, Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal e o Bruno Henrique e o Samuel Lino, ou até o Cebolinha mesmo. Por que é que eu não tiraria o Danilo, além da questão da experiência? Porque o Felipe Luiz precisa se blindar para esse jogo. Você vai tirar o cara que fez o gol da Copa Libertadores. O Samuel Lino fez o gol do título brasileiro, mas isso aí, tudo bem. Ali é uma opção técnica que ele pode tirar vou colocar o Bruno Henrique aberto. Isso pode ser uma opção dele. Agora, o Danilo é o cara que fez o gol contra o Palmeiras e agora fez o gol contra o Pirâmides. Então, assim, você para se blindar, porque se acontece qualquer coisa negativa, vem um peso muito grande para cima do Felipe Luiz. Sim. Coloca o Danilo, acontece alguma coisa que até é previsível, pode acontecer do Flamengo não ganhar esse jogo. O Paris é favorito, mas você colocou o cara que... E eu não sei, na cabeça de jogador, se você também não desanima o cara. Fala, tô aqui batalhando, não estava bem, o Danilo quando chegou não estava bem, o Danilo foi crescendo. Parece que ele adquiriu já um aspecto físico também melhor para poder ser combativo. E aí, de repente... Cara, você tem 2 volantes. Mas aí tira a subida. Mas aí tem a perspectiva também do Léo Ortiz, né? Que roeu o osso a temporada inteira. E o Léo Ortiz e o Léo Pereira, eles não deram margem para o Danilo crescer em momento algum. O Danilo ameaçou a titularidade dos dois. Machucado, né? Porque, exato, é no momento que o Léo Ortiz ele sai machucado que entra o Danilo. E eu entendo o que tá falando o Silas, mas eu acho que, assim, pela temporada, pelo conjunto da obra... eu ainda ficaria com o Léo Ortiz, mas eu acho que é uma dúvida plausível. E assim, se jogar o Danilo, vamos ser bem sinceros aqui, é um jogador de calibre altíssimo. Porque você já vai segurar um pouco os laterais. São só 2 jogadores nessa decisão que já ganharam o Campeonato Mundial, né? O Jorginho, um deles, que ganhou com o Chelsea, e o outro, justamente, o Danilo. O resto, todos os jogadores do PSG não venceram ainda um Mundial de Clubes. Nem do Flamengo. E nem do Flamengo. Inclusive, pensando em experiência...
talvez até o time do Flamengo seja mais experiente em termos de Mundial. Você tem jogadores que jogaram 4 Mundiais no Flamengo, né? O próprio Arrascaeta, o Arrascaeta tem 4 Mundiais, um Super Mundial e agora está no seu quarto, né? O terceiro Mundial modelo antigo, vamos colocar dessa forma. O próprio Bruno Henrique também. Vai ser um grande jogo, Edu. Esse Paris Saint-Germain, eu acho que é um Paris Saint-Germain vencível. Tá? Eu também acho. É um time que tem escolhido jogos no campeonato Aliás, jogou francês. Hoje o Paris Saint-Germain também. Poupou uma turma, né? Mas é algo que o Paris Saint-Germain vem fazendo já, né? O Paris Saint-Germain ele vem poupando jogadores já no campeonato, no campeonato francês, porque mesmo sem força máxima, o Paris Saint-Germain já é um time capaz de vencer o campeonato, está na liderança, hoje vence por 3-2, poupando, se eu não me engano, 5 jogadores. É um time que vem escolhendo jogos. A má notícia para o Flamengo é que o Paris Saint-Germain escolheu a final agora do Mundial de Clubes. Seria natural que fosse dessa forma, mas ainda assim acho que é um time que dá para vencer, dá para o Flamengo, dentro da característica que ele tem e dentro das fragilidades que tem o Paris Saint-Germain e do cansaço que também tem o Paris Saint-Germain, e não à toa escolhe jogos nessa temporada, tem escolhido jogos de Liga dos Campeões e escolheu esse agora. Eu acho que dá para o Flamengo. Vai ser uma grande decepção, vão querer pintar, que se o Flamengo tomar 3, 4 gols foi um vexame. Não foi, é um time melhor, é um time de mais investimento, mas ainda assim... acho. Nação, então tá aí, esse daí foi o corte, né? Pessoal da ESPN trazendo tudo a respeito aí dessa grande final do Mundial entre Flamengo e PSG. PSG jogou hoje também ali, preservando quase o time completo, pensando nessa final contra o Flamengo. Então a gente já imagina que deve ser um excelente jogo, o Flamengo querendo fazer história, entrar aí para a galeria seleta, né, bem seleta, que é a de 81, que conseguiu o Mundial para cima do Liverpool. Então imagina aí, né? Seria incrível, né? Eu gostaria muito de presenciar isso, porque tem jogadores ali que merecem muito, cara. O Arrascaeta que tá fazendo esse ano é brincadeira, é um absurdo o nível de futebol do Arrascaeta esse ano, né? Vou botar aí também, cara, Léo Pereira também pra mim tá jogando muita bola, merece aí, cara, merece, já estão na história, obviamente, né, ganharam Libertadores, Brasileiro, mas assim, pô, eu acredito que principalmente o Arrascaeta e o Bruno Henrique deveriam ter esse final muito feliz, além, óbvio, né, dessa carreira meteórica, gigantesca do Felipe Luiz, que encerrou como jogador, assumiu como técnico, já entrou ganhando o título da Copa do Brasil, depois, né, embalou ali uma sequência de títulos ali gigante, ganha tudo, ganha Brasileiro, ganha Libertadores, joga bem Mundial, tá levando o Flamengo para jogar essa final contra o PSG, tem muita chance de ganhar, porque acabou aquele negócio de que jogar com o europeu é impossível, é isso, é aquilo. Até a mídia dessa vez, né, não tá com aquele negócio de que é impossível, é muito difícil, time europeu. Até a mídia tá vendo aí que o Flamengo, meu amigo, depois que fez com o Chelsea, nada é impossível pro Mengão. Nação, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal e até o próximo, valeu!